Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala da ocasião do pecado, ou seja, o escândalo. A palavra escândalon em grego quer dizer um tropeço, uma pedra de tropeço, que é usado geralmente na doutrina espiritual para explicar uma coisa que em si mesma não é ruim, mas que pode ser ocasião para um pecado. Ou seja, ela não é pecado, mas conduz ao pecado e nos inclina para o pecado. No fundo, nos leva a um desequilíbrio. E Jesus aqui diz que o nosso corte, a nossa falta de relação com todo o escândalo deve ser tão radical que ele começa a comparar isso com a mutilação de um corpo. Ou seja, se tua mão te leva a pecar, corta, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É evidente que essa doutrina não deve ser levada ao pé da letra, deve ser interpretada. E como interpretação, nós aqui compreendemos o seguinte: o amor de Deus vale mais do que tudo. Se uma coisa é boa, mas me afasta de Deus, eu não devo usá-la. É aqui então que nós nos recordamos daquele princípio e fundamento que foi colocado por Santo Inácio nos seus exercícios espirituais. No número 23 ele diz assim, que a finalidade do homem aqui na Terra é amar e servir a Deus. E a finalidade de todas as coisas do mundo é o homem. E ele diz então, tirando uma conclusão bastante evidente, então o homem deve se aproximar destas coisas na medida em que elas o aproximam de Deus, e deve se afastar dessas coisas na medida em que elas o afastam de Deus. Então, este é o princípio para interpretar esse Evangelho. Esta é a chave interpretativa deste Evangelho. Se algo me leva para Deus, então essa realidade ela é quase que sacramental, ou seja, é uma realidade vicária, ela está lá, sendo presença de Deus para mim e me levando para Deus. Mas se uma realidade me atrapalha, se ela me leva para longe de Deus, ela deve ser evitada porque ela é escândalo. Ela é pedra de tropeço, ela é ocasião de pecado. Se você aplicar esse princípio à sua vida, você está desentortando a sua vida, está colocando a sua vida no caminho correto. Santo Inácio de Loyola era um grande especialista em desentortar vidas, não é? E é necessário fazer isso antes de você querer progredir espiritualmente. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas não se dão conta, não é? Às vezes as pessoas querem ter uma vida de oração, subir para as moradas superiores, mas sem este princípio e fundamento, o edifício inteiro começa a ser erguido sobre a areia e não sobre a rocha. Então, aqui nós aplicamos bem concretamente a nossa vida. Quais são as situações da sua vida? Quais são as pessoas? Quais são os bens materiais? Quais são os hábitos, as atitudes suas que levam você ao pecado? Diante destas situações, você tem uma escolha. Ou você corta isto e sai um mártir, um santo, ou você cede a isto e sai um idólatra. Diante da tentação, diante da ocasião de pecado, é sempre assim. Ou você sai mártir, ou você sai idólatra. Esta frase, que é de Orígenes, ela deve servir bem para nós compreendermos e fazermos as decisões de nossa vida conforme o princípio e o fundamento. Fomos feitos para Deus. E tudo que ajuda, ótimo, vamos juntos. Mas o que nos afasta de Deus, fujamos. Mais do que o diabo da cruz, fujamos do inferno. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.